Do amor de Deus. Quero convidar aqui o pastor Júnior Santos para vir aqui à frente. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Louvar a Deus pela vida do irmão Júnior Santos. Pastor Júnior Santos, muito obrigado, irmão, estar aqui. Quantos se lembram do pastor Júnior Santos, irmãos? Júnior, você é figurinha carimbada aqui, conhecida. Irmãos, eu fico muito alegre. Ontem nós trocamos uma rápida palavra pelo telefone. Ele disse: apóstolo, estou aí. O irmão quer me usar de alguma forma? Eu falei: pois não. Irmão, pode vir estar aqui conosco. O pastor Júnior Santos é um jovem ainda, tem uma palavra muito boa. Esteve aqui conosco, fez um seminário sobre finanças. Depois esteve abrindo o mês da família. Uma palavra tremenda que trouxe para a nossa igreja. E hoje, com certeza, falando... Eu tinha combinado com ele para pregar sobre Davi. Aliás, tudo que eu combinei esse fim de semana não está combinado. Não volta não. Tu não vai improvisar não. Prego que você preparou. Amém. A não ser que Deus tenha mudado. Mas senão é isso mesmo. Mas é impressionante. Eu acho que eu não estou mandando mais nada. Minha mulher, o que a gente combinou está valendo, né? Fica aqui, Júnior. Nada, você é da casa. Ele é Júnior, né? Eu também sou Júnior. E quando ele for só Santos, é que o negócio ficou melhor. Porque agora, por enquanto, ele é só Júnior Santos. Mas, irmãos, é uma alegria ter aqui o pastor. A gente fica muito à vontade, porque é um amigo, né, que está aqui. E a gente tem compartilhado muito com ele. Com certeza, o relacionamento tem sido aprimorado, um amadurecimento na vida, tudo isso que a gente tem observado. E eu louvo a Deus também porque o pastor Júnior Santos é quem me incentivou a transformar uma das mensagens no livro. Hoje pela manhã eu falava isso com a igreja. Aqui está o meu primeiro livro. Na realidade é um livro sermão, né? Nós transformamos um dos sermões que eu preguei em um livreto que está aqui. E o pastor Júnior Santos fez o trabalho para nós. Ele, com a sua editora, pegou aquilo que tinha sido gravado, escreveu, trouxe em texto, mandou para nós, e eu fico muito feliz. Isso é uma bênção, muito obrigado, que possa ser o primeiro de muitos. Pode dar o close, seu Rodrigo. E interessante, irmãos, que agora eu faço parte da Academia Brasileira de Letras da Igreja Batista do Campo dos Afonsos. Amém? Nessa academia, eu já fui até escolhido o presidente delas, eu não sei até porquê, mas tem escritores aqui renovados, como o irmão Jair Walter, a irmã Mara, a irmã Leila Calaf, a irmã Larissa e tantos outros aí, né? Fora aqueles que escrevem vários textos no Facebook. Todos esses também são escritores, né? Então, para mim é uma alegria. E aqui está, Júnior, o seu livro. Muito obrigado. E eu gostaria que o irmão orasse agora para que esse pudesse ser um dos primeiros e muitos e que pudéssemos compartilhar a experiência do Senhor. O pastor Júnior já levou parte desses livros quando da edição que ele fez e tem usado também, distribuído em alguns lugares. Antes dele orar por esse exemplar, por esse livro, nós queremos orar pela vida dele, para que ele seja instrumento de Deus nas nossas vidas hoje também. Amém, irmãos? Pai, muito obrigado pela vida do teu filho, por ele estar aqui entre nós, por ser instrumento teu, pela sua esposa, pela sua filha, e que possamos ser muito abençoados pela palavra que vamos receber nesta noite. Em o nome de Jesus, amém. Vamos então orar. Estenda a mão aqui para frente, queridos. Senhor, aqui nasce uma ferramenta poderosa para a destruição das obras do mal. Aqui nasce uma ferramenta poderosa do Senhor para a salvação e evangelização do mundo. Em nome de Jesus, nós recebemos este livro com a certeza de que estamos em mãos da tua plena vontade para a história da vida do apóstolo. No nome de Jesus, que cada um de nós
possamos enxergá-lo como realmente o Senhor o enxerga, como uma ferramenta. Eu abençoo e declaro lançado no Brasil este livro poderosamente em nome de Jesus. Amém. No Brasil, porque ainda vai ser em outros países. Pode aumentar o retorno aqui para mim? O médio e o agudo. Põe o médio e o agudo. Eu não entendo nada disso. Tá? E vocês precisam entender que esta coisa aí de pastor e técnico de som, esta pendência, só vai acabar no céu. Porque é sempre assim. É muito ao vivo. Queridos, eu estou aqui com um casal, pastor Leonardo Alcântara e a sua esposa Suelen Alcântara. São pastores aqui no Rio de Janeiro, United States of São João do Meriti. Não é verdade? Vocês gostam, né? E eu não sei o que me deu, que eu ficava dizendo para ele, a igreja é em Botafogo. É lá em Botafogo. E a Suelen é professora lá em Botafogo, é? E aí é lá em Botafogo, Botafogo, Botafogo. Aqui não é Botafogo? Irmã, se eu te disser o que aconteceu hoje, a senhora vai querer mudar. O Flamengo perdeu, tá? Mas vamos parar com essa coisa de falar de time de futebol, que eu, graças a Deus, não torço para time nenhum. Sou flamenguista. Time nenhum. Né? Queridos, rapidamente, antes de entrar na palavra, eu quero apresentar aqui 2 livros para você e algum material. Apóstolo, deixe-me falar rapidamente a importância de um livro. E você pode abrir mais o som aqui, dar mais retorno para mim. Uma pessoa estava na igreja e chegou uma carta para mim. Era do presídio feminino do estado do Espírito Santo, onde eu moro. E a carta dizia assim: eu sou uma prisioneira, assassina, já matei mais de 10 pessoas, traficante de drogas, vivo na solitária, no castigo, por causa das confusões que eu arrumo dentro do presídio. Eu sou uma pessoa que todos consideram irrecuperável. A minha condenação foi mais de 40 anos de cadeia. Mas, um mês passado, eu recebi um livro aqui dentro da cadeia. Na época era o livro O Deus que Trabalha, era o título do livro. E você é o autor do livro. Eu estou mandando essa carta porque quando eu li o livro, eu aceitei Jesus. E eu agora posso apodrecer na cadeia, mas a minha alma está livre. E eu fiquei muito emocionado porque eu pensei, eu nunca entraria no presídio feminino, porque esse é um trabalho normalmente para mulheres da igreja, e o livro chegou lá e alcançou alguém. 5 anos depois, recebo outra carta da mesma pessoa, dizendo: pastor, eu estou saindo daqui a 2 meses por bom comportamento. Então, só Jesus. Então, quando você vê o seu pastor, o seu apóstolo fazer um livro, saiba que não é apenas um livro, é uma ferramenta de evangelização e de salvação. Glória a Deus. Então, por isso que eu publico vários livros. Como eu tenho ensinado muito sobre finanças há muitos anos, eu tenho aqui apenas, eu estou lançando 2, mas um já acabou muito rápido. Lancei em 4 países e no Brasil também acabou. Mas eu tenho um outro aqui. Negócio é negócio. Por quê, pastor? Eu já sei que negócio é negócio. É porque no meio dos crentes, muitas pessoas não prosperam porque não sabem fazer negócios. E quando sabem fazer negócios, não sabem fazer negócio certo. Porque se você fizesse certo, muitos dos seus problemas não tinham acontecido. Aprende uma coisa: alguém que te passa a perna,
alguém que te trai de alguma forma, alguém que te causa alguma lesão, é porque em algum momento houve uma brecha. Normalmente. Quantas pessoas estão com problemas por problemas financeiros? Emprestou dinheiro, emprestou o nome, o cartão, o cheque. Isso é um problema sério. Abre uma empresa de sociedade, não põe no documento, não põe no papel, não sabe o que fazer, o negócio cresce, o olho cresce, aí você tem um problema. Então, aqui eu ensino sobre empreendedorismo, primeiro negócio, escritório em casa, pequenas e médias empresas, como montar um negócio, plano de negócios, franquias, empresa familiar e funcionalismo público. Aí você diz, pastor, eu não vi você falando de Jesus hora nenhuma nesse livro. Veja bem, este livro realmente é um livro técnico que te ensina a fazer negócios. Então, vamos dizer que é um livro secular, inspirado por um pastor. Aí você diz, mas eu estou escandalizado. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que o filho da luz. E a gente tem muito problema porque a gente usa a fé na hora errada. Cuidado, fé demais não cheira bem. Quer ver uma coisa que você usa a fé na hora errada? Cheque fé datado. É sério. Eu estou escrevendo um artigo chamado Quando a Fé Atrapalha. Quando que a fé atrapalha? Quando eu uso a fé para fazer errado. O cara vem, vê o sinal vermelho, acelera, é aquele sinal que tira a fotografia, ele estende a mão e diz, em nome de Jesus. Não vai funcionar essa máquina. A fé está atrapalhando ele ou não está? Está atrapalhando. Você, moça, você namora com um rapaz. Ele já bate em você durante o namoro. Não, mas eu creio que Deus vai mudar a minha história. Deus vai trabalhar no coração dele. Ele um dia carregará as marcas de Cristo. Enquanto isso, você carrega as marcas da cinta. Então você usa a fé da maneira errada e aí você tem problema. Então isso aqui é para colocar as coisas no devido lugar. E vai ser uma bênção para a sua vida. Amém? Tal pai, tal filho, seguindo o exemplo de quem é grande. Este livro aqui não é meu, não sou o autor, mas me abençoou tanto que eu gostaria de passar para vocês. O autor é o pastor Leonardo Alcântara, que prega melhor que eu, escreve melhor que eu, então está ali o livro dele, você pode adquirir também. E eu também, olha, fala para quem está do teu lado, Deus vai te dar uma ideia. Não, está feio. Deus vai te dar uma ideia. Fala assim, uma ideia pode mudar a sua vida financeira para sempre. Daqui a pouco eu digo por que eu falei isso. Eu trouxe aqui um kit. Decidir prosperar. Sua vida só muda no dia que você toma uma decisão. Muitas vezes você faz promessa que vai mudar para todo mundo. Você fala para todo mundo, até para Deus. Promete para o marido, promete para a esposa, promete para o pastor, promete para todo mundo. Você só muda mesmo quando você promete para você. Você só muda mesmo quando você promete para você. O filho pródigo, ele, quando falou sozinho, a vida dele mudou. A mulher com fluxo de sangue, quando ela falou sozinha, a vida dela mudou. Então, querido, quando você encontrar alguém falando sozinho, não atrapalha, não. A pessoa, primeiro, está falando com alguém inteligente, né? Segundo, ela pode estar falando as palavras que vai mudar para sempre a vida delas. Decidir. A minha vida financeira mudou quando eu decidi prosperar. Amém? Esse kit são 6 DVDs. O outro kit, Finanças com Propósito. Deus só dá dinheiro para quem tem? Para quem tem? Não ouvi. Primeiro, vocês acreditam que Deus quer dar dinheiro para o seu povo? Não. Foi um amém meio classe média, não foi? Um amém de milionário. Você acredita que Deus quer prosperar seu povo?
Então pronto. Eu costumo dizer, um pastor falou, rapaz, não fala de dinheiro na igreja. Eu disse, por quê? Não, dinheiro é do diabo. Eu disse, irmão, se dinheiro é do diabo, então por isso que você não tem. Se dinheiro fosse do diabo, Deus não pedia o seu. Ele é dono de todo o ouro e de toda a prata. O dinheiro, na verdade, é de Deus. Ele deixa a gente usar, só isso. Tem gente que usa errado, tem gente que usa certo. Finanças com propósito. Crie um propósito e Deus te dará os recursos para cumprir esse propósito. Amém? São 6 DVDs, está aqui, eu não vou citar, eu não quero gastar tempo. Então, são 12 ao total. R$130, um kit com 12 DVDs, para abençoar a sua vida. Você pode dividir no cartão em 6 vezes, sem juros. Se você comprar os 3 aqui, dá 160. Além de dividir no cartão, você ganha um cupom para concorrer a um cruzeiro, com tudo pago, para 4 pessoas, para a Argentina. Melhorou, né? Então, você concorre. O ano passado, minha editora deu para Paris. Um casal de São Paulo ganhou uma viagem para Paris com tudo pago. Então, esse ano, quem comprar o kit completo concorre a um cruzeiro para a Argentina. Agora, sobre ideia, deixa eu explicar isso aqui. Você sabia que aquele plástico do DVD, aquele box, leva 100 anos para decompor na natureza? 100 anos. E aí eu estava preocupado, eu disse, Deus, eu preciso de uma ideia. Estava num voo lá na África, e Deus me deu uma ideia, e eu patenteei essa ideia, e eu fiz contrato com um fabricante, e essa ideia vai estar já invadindo o Brasil inteiro, e é uma benção. E a ideia está aqui dentro. Um kit de isopor. Aqui tem meu cartão. Não tem meu celular não, viu? É só da editora mesmo. Um kit de isopor para conter os DVDs. Acabaram-se aqueles problemas de guardar DVD em casa. Sabe qual é o problema do DVD? Colocar num porta-DVD está certo, mas colocar o porta-DVD na gaveta que está errado. Tem que ter um armazenamento correto. E colocar na estante aqueles monte de plástico é feio, né? Então, com esse kit, você tem os seus DVDs conservados e pode colocar na sua estante, fecha aí, que você é mais fera que eu, e vai ser uma bênção para a sua vida. Não é por isso que você tem que comprar, não. Tem que comprar pelo conteúdo. Amém? Mas por que eu fiz questão de falar da ideia? Porque muitos outros materiais têm uma capa que é toda em livros, e as pessoas estão comprando e encomendando nos supermercados aí para distribuir, para poder colocar na estante. Então fala para quem está do teu lado. Uma ideia patenteada pode mudar a sua história. Então pergunta ao teu irmão, você tem uma ideia aí para mim? Obrigado. Queridos, vamos ao que interessa, vamos ao que importa. Eu queria mostrar um vídeo rapidamente para você, e talvez é por isso que eu não vou pregar sobre Davi. Aí quando eu vi a canção, eu achei que era uma homenagem a Davi, a canção não era, não. Aí eu fiquei à vontade, eu digo, não, eles mudaram lá. Preste bem atenção, eu estou mudando para Portugal novamente, morei lá de 99 a 2004, fui pastor, cheguei lá com a... Quem lembra da história da canetinha? Isso, a história da canetinha, lembra? Queria ser pastor em Portugal, aí me deram R$50 de oferta. Aí eu fui no mercado informal com um nome francês, chamado Camelô. Comprei 50 canetas, mandei gravar Jesus Te Amo e fui vender na porta da igreja por R$2. Fiz R$100. Comprei 100 e vendi. 200 vendi. 400 vendi. Quando eu fui comprar 800, o Camelô disse assim, ei, meu irmão, onde é o seu ponto, hein? Eu digo, ei, meu irmão, não sou vendedor não, eu sou missionário. Eu quero evangelizar, eu quero ganhar alma para Jesus. Aí ele falou, ó, eu não sou crente não, mas minha mãe diz que missionário sofre muito. E eu vou te ajudar. Toma aqui 200 canetas de oferta. Aí eu aprendo que quando você tem um sonho, primeiro, você tem que pagar
o maior preço do que todo mundo para que o seu sonho realize. Segundo, não espera chegar o recurso primeiro. Coloca o pé na estrada e no meio do caminho Deus vai levantar alguém, mesmo sendo um ímpio, para te ajudar. E vai realizar o propósito dele. Amém? Vendi 1.800 canetas, comprei uma passagem, fui para Portugal. Depois, o outro ano, fiz um livro, vendi, fui de novo. Depois, o outro ano, outro livro, e fui de vez. Cheguei lá com as malas. Depois de 5 anos, deixei 4 igrejas abertas. E o pastor estava me falando que pregou lá em Portugal, no norte. A maior igreja batista, 200 membros, no norte, do norte ou do país? A maior igreja batista do país, 200 membros. Uma das que eu deixei lá tinha 480 membros. Uma das era maior também. Até hoje, eu abri uma igreja num lugar chamado Freamundi, que até hoje é a única igreja evangélica, depois de 15 anos. Então, volto para o Brasil, abro 2 empresas, Deus abençoa, o meu ministério itinerante é uma bênção. E este ano Deus mandou voltar de novo para Portugal e começar tudo de novo. Abrir mão de nada era fácil. Agora abrir mão de tudo já está mais difícil, mas eu vou. Porque Deus mandou, eu vou. Agora deixa eu te contar esse testemunho. Estava na África pregando em fevereiro. Uma irmã disse assim, me achou no Twitter, pegou meu telefone, me ligou e disse, pastor, no ano 2000 eu tive um sonho. Uma irmã que eu não via há 10 anos. No ano 2000 eu tive um sonho, que a minha igreja ia fechar. Depois de 7 anos. 7 anos depois a minha igreja fechou. Meu pastor não acreditava, fechou. Eu comecei a orar em 2007 pela minha igreja, pela minha cidade. Deus me deu outro sonho, que em 2014 Deus iria levantar uma grande igreja naquela cidade. E a pessoa que ele ia usar era o senhor, pastor. Eu digo, eu? O que eu tenho a ver com vocês? Estou do outro lado do mundo. Vocês estão em Portugal, eu já dei a minha parcela de contribuição. Deixa eu ficar aqui no Brasil, sou empresário hoje. Hoje minha vida mudou, irmã. Tem nem como eu ir para aí. Não tem como, eu tenho que abrir mão de muita coisa. Ela disse, pastor, e se Deus quiser? Eu digo, não apela. Aí eu brinquei com ela, se Deus quiser eu vou até para o Piauí. Ela não sabia o que era isso, não teve graça, mas... ela, tá bom, eu vou orar. Eu digo, não, problema seu. Voltei para o Brasil, falei com minha esposa, amor, vi que mulher doida. Ela, contei tudo, ela disse, amém, amor, vamos. Está doida também, é? Eu disse, não, vamos embora, filho. Tá bom. Nem orei. Se eu vou orar, vai que Deus fala. Fiquei quieto. Irmão, quando foi em junho, eu disse, eu vou ligar para aquela doida. E o telefone, liguei ela, e aí, está chegando? Eu digo, para. Eu não disse que eu vou. Eu estou ligando para saber. Tem o que aí na cidade? Não tem mais nada, pastor. Não tem igreja, não tem nada, nada, nada. Nem eu estou na cidade, eu estou na França trabalhando com meu marido, e eu vou chegar lá em dezembro. Aí a gente chega para a minha igreja, eu disse, a senhora é doida. Nem a senhora está lá para me receber? Ele disse, não, mas Deus já falou que você vem. Eu digo, então manda ele falar comigo. Tá aqui. Quando eu desligo o telefone, uma chamada. Luiz Português. Um empresário. Pastor, preciso conversar com você. Sábado eu vou para a China, vamos conversar amanhã, vamos. O que é, Luiz? Esse camarada é doido para abrir uma igreja. Pastor, eu vou fechar uma das lojas e vou colocar você, abrir uma igreja e você como pastor, eu vou bancar tudo. Eu digo, não, eu não quero ser pastor. O negócio é itinerante. Pastor local é muito trabalho. O cara tem que se aposentar para poder ser pastor. Aí Deus já está falando. Eu digo, meu irmão, deixa eu dizer o que está acontecendo. Eu estou indo embora do Brasil. Eu estou indo para Portugal. Eu estou indo, não. Deixa eu dizer o que está acontecendo. Quando eu contei, o cara disse, é de Deus a sua ida. Eu digo, o que é isso? Você agora virou profeta? Ele disse, não, pastor, é de Deus. Por quê? Eu não queria te falar, não. Eu estou fechando as minhas lojas e estou voltando para Portugal. Eu quero ficar perto dos meus pais e quero evangelizar o meu povo. Eu digo, tá bom, irmão. Reunião encerrada. Um abraço, deixa eu ir embora.
Fui embora. Quando eu vou chegando no escritório, passo na casa do meu pai, tinha uma profeta lá. Aí minha irmã, vem conhecer uma profeta. Eu digo, aham. Oi, irmã. Oi. Ah, Eduardo Reis estava lá em Vitória. Aí eu digo, já que é para levar pancada, Eduardo, vem comigo. A gente divide a pancada. Aí ela deu uma revelação muito boa para ele, glória a Deus. Aí eu digo, amém, Deus abençoe. Mas não, pastor, ainda tem para você. Eu digo, epa. Deus mandou dizer que uma promessa que ele fez na sua vida e estava realizando há 10 anos atrás foi interrompida e chegou a hora de cumprir o restante. Eu digo, você quer oferta? Toma. Toma a oferta. Fui embora. Falar com meu pastor. Meu pastor é presbiteriano. É oriundo da presbiteriana, o Simon Araújo. Mas ele era aquele presbiteriano sorveteriano. Meu irmão, quando eu chego lá conversar com o pastor é o seguinte, está acontecendo isso. Ele disse, irmão, se você viesse falar comigo há 2 dias atrás, eu não tinha nada para te falar. E até dizer que você era doido. Mas ontem veio aqui um profeta do Rio de Janeiro. Eu digo, já está com coisa. É verdade. E ele não veio para o culto, veio direto no gabinete, queria falar comigo, me entregou umas revelações, umas coisas de Deus. E quando eu ia saindo, ele falou, e tem um versículo bíblico que eu tenho que deixar para o senhor, que não é para o senhor. O senhor vai precisar desse versículo para alguém essa semana. Ezequiel 12:3. E tu, filho meu, arruma tuas malas, vai para outro lugar, sai de dia, à vista de todos, porque a nação para onde tu vais é casa rebelde. Aí disse, irmão, depois de uma dessa, tchau, pode ir embora. Eu digo, Jesus Nazaré. Só que assim, eu precisava de um pastor, né? Tá mais lá, que eu viajo, essas coisas. Aí eu falei com o pastor Leonardo Alcântara e a Suelen. Rapaz, vamos embora para Portugal? Aí, falei à tarde, quando é à noite eles devolveram a resposta. Vamos? Eu digo, meu Deus, está todo mundo doido. Aí eu liguei para uma emissora de TV que eu trabalhei lá e falei da minha intenção. Ele disse, pastor, então você é uma resposta de Deus. Porque aqui na Europa está uma crise tremenda. O evangelismo europeu caiu muito. Muitos pastores saíram da Europa, voltaram para suas nações e nós estamos num clamor e você pode nos ajudar. E então, eles mandaram um vídeo que eu quero mostrar só para vocês, para a igreja orar pelos países não alcançados. Mostre lá, por favor. Está pronto? TBN é o nome da emissora. Deixe-me mostrar a você os 10 países mais intolerantes da lista de 2010. Número 10, Uzbequistão. Aqui é ilegal falar sobre Jesus para as pessoas ou importar material religioso. As campanhas publicitárias contra os cristãos são amplamente divulgadas e muitos são forçados a deixar suas casas devido às ameaças feitas por suas comunidades. Número 9, Laos. Os cristãos desta nação estão sob a vigilância restrita do governo. As comunidades aplicam pressão severa a quaisquer pessoas que abandonem os cultos aos espíritos malignos. Número 8, Mauritânia. Converter-se ao cristianismo neste país é proibido por lei. O governo tem aumentado a pressão sobre os cristãos através de ameaças de prisão ou morte, tentando eliminar a presença e o impacto do Evangelho. Número 7, Iêmen. O Islã é a religião oficial do governo. Ninguém tem permissão de se converter a outra religião. Desobedecer esta regra acarreta oposição severa por parte das autoridades e extremistas e até o martírio. Número 6, Afeganistão. Nessa nação, os cristãos têm que viver escondidos e, quando são descobertos, perdem a família, casa e emprego. Muitas vezes são espancados, presos e frequentemente assassinados. Número 5, Maldivas. Todos os cidadãos devem abraçar o Islã.
Se alguém se converter a outra religião, enfrentará a perda da cidadania. O governo acredita que essa lei promove a unidade nacional e mantém o controle nas ilhas. Esse é o país menos evangelizado do mundo. Número 4. Somália. O islamismo é a religião oficial aqui também. Não há liberdade religiosa. Em 2009, cristãos foram sequestrados e mortos e cristãs violentadas. Os convertidos que têm a permissão para se manter vivos tornam-se marginalizados entre as famílias e praticam sua fé em condições extremamente perigosas. Número 3. Arábia Saudita. Qualquer adoração que não seja a muçulmana pública é proibida. Desobedecer isso leva à prisão, açoitamento e deportação. Os cristãos sofrem com o risco das ameaças e das mortes por honra. Número 2. Irã. De acordo com a nova lei, os convertidos ao cristianismo enfrentam a sentença obrigatória de morte. As igrejas domésticas são monitoradas pela polícia secreta e seus membros são frequentemente presos, interrogados e espancados. Número 1. Coreia do Norte. Todos devem adorar ao líder Kim Jong-il e seu pai. O regime acredita que seu poder entrará em ruína se não detiver a propagação do evangelho. Quando são descobertos cristãos, eles são enviados para os mortais campos de trabalho forçados ou mesmo executados secretamente. شكرا للشعب الليبي وشكرا لكل الإخوة العرب. أنا عايزة الشعب الليبي يعرفوا أنا بحبكم وأنا وحشتوني واجد، والناس اللي قتلوا جوزي أنا أسمحكم بغفران المسيح، علشان سيدنا المسيح قالنا احنا لازم نحب كل الناس حتى عدونا. Promete orar, diga amém. E quem sabe, se Deus um dia permitir, a gente abre um programa da Igreja Batista do Campos Afonso para transmitir para esses 65 países do mundo, hein? Quem gostaria de ver isso, diga amém. Eu costumo dizer o seguinte: o grande problema da obra missionária são dois problemas, aliás. Quem está disponível não está preparado, e quem está preparado não está disponível. E através da TV, quem está preparado, a gente consegue mandar para evangelizar o mundo. Amém? Queridos, hoje eu quero transmitir uma palavra a respeito de sonhos. Fala comigo. José sofreu pelo sonho
que ele contou. Fala assim, mas José foi lembrado pelo sonho que ele não contou. Escute, o que alguém não fala é mais importante do que o que ele fala. O que alguém não fala é mais profundo do que aquilo que ele fala. José é um homem que todos conhecem a sua história. Mas e a sua história é uma história de vitória, uma história de luta, uma história de perseguição, mas no final ele termina sorrindo. Todo mundo conhece a vencedora história de José. E nesta noite a minha oração é para que você tenha uma história vencedora como a de José. Amém? Quem recebe, diga amém. Escute, mas em Hebreus 11, 22, pode abrir a sua Bíblia, Hebreus 11, 22, diz assim: pela fé, José, próximo da morte, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. Levante sua cabeça, por favor. Nós acabamos de ler um pequeno versículo da galeria dos heróis da fé. O que entrava nessa galeria? Primeiro, alguém que foi uma pessoa de muita fé na história da Bíblia, na história de Israel. E o que eles falavam nessa galeria? Eles pegavam o ato de maior fé desta pessoa e registrava aqui. Por exemplo, nessa galeria tem um registro de Abraão que saiu sem saber para onde ia. Tem um registro de Abraão sacrificando Isaque. E até diz que ele ofereceu Isaque crendo que depois de matar o menino, Deus era poderoso para ressuscitar. Então não era qualquer um que fazia parte e nem era qualquer coisa que estava escrito sobre a pessoa. O que vinha para ali era o maior ato de fé da vida de alguém. Quando foi falar de José, não falou do sonho dele. Quando foi falar de José, não falou do fato dele chegar a governador. Aqui, pela fé, começa assim. Então está dizendo que o que eles vão falar foi o maior ato de fé da vida de José. Só para dar um contexto e você lembrar um pouco da história. Pela fé, José sonhou. Poderia estar escrito que ele sonhou. Pela fé, José venceu a inveja, José venceu a morte, a ameaça de morte, a emboscada, tudo isso pela fé. Porque escute, nós ensinamos que para conquistar as coisas boas, temos que usar a nossa... Não, só os vivos. A nossa... Só que eu tive analisando sobre fé e descobri assim, que tão importante quanto usá-la para conquistar coisas boas, é usá-la para suportar coisas más. Como que a gente sabe que a nossa fé é só uma emoção? Quando a gente é apresentado a uma coisa boa e dizemos, você tem que usar a fé. Aí a pessoa, uau, eu creio, eu tenho fé, e se empolga. Agora, quando tem uma notícia ruim, a pessoa se abate. Não, querido. A fé que te fez você se empolgar para conquistar é a mesma que tem que fazer você suportar o dia mau.
suportar a luta. Então, pela fé, ele venceu a perseguição, a morte. Pela fé, Deus transformou. E é isso que me encanta em Deus. Porque pela fé, Deus transforma o mal em bem. Se você tem fé em Deus, até o mal que tentam fazer contra você, Deus transforma em bem. Venderam José, pensando que iam lhe fazer mal. Só esqueceram de perguntar para onde ia aquela carruagem. Ei, tem pessoas que tentam fazer mal a você, só esquecem de perguntar a Deus qual é o plano de Deus sobre você. E tem gente querendo te afastar, você do seu propósito, mas muitas vezes o caminho mais curto para Deus realizar algo na tua vida não é uma linha reta. O caminho mais curto é dando uma volta. Porque tem pessoas que estão tão próximo do sonho que se ela realizar, não tem maturidade para administrar. Então Deus faz você dar uma volta para poder você realizar seu sonho. Por que estava demorando? Porque Deus estava te amadurecendo. Porque as coisas de Deus na nossa vida não é na hora que nós queremos e não é simplesmente o que queremos. Tem que ser o que queremos na hora certa, da maneira certa e a coisa certa. Porque às vezes nós queremos uma coisa achando que é a coisa certa, mas não é. Por exemplo, você conhece o dia de amanhã? Aí você pede uma coisa achando que é uma coisa boa. E Deus olha para depois do muro da história e vê que do outro lado do muro da história, amanhã, aquilo vai ser um problema na sua vida. Jesus disse isso. Quem é o pai que o filho lhe pedindo pão, ele dará uma pedra? Ora, ninguém é louco. O filho pedir pão e o pai dá uma pedra. Aí Jesus usa um verbo. Vós que sois maus, sabeis. O verbo saber, conhecimento. Tem o discernimento para dar pão e não pedra. Ei, Jesus não está falando de dois elementos, pão e pedra. Jesus está falando de um. Eu vou interpretar. Jesus está dizendo, qual é o pai que o seu filho adolescente de 16 anos, desobediente, radical, que quer viver uma vida louca, que não respeita limite, que não respeita autoridade, que briga, que é cheio de confusão na vida. Quem é o pai que tendo um filho desse, e o filho lhe pede uma moto, achando que é pão, e o pai dá exatamente a moto, que na verdade é uma pedra. Ele não está falando de dois elementos, ele está falando de duas visões, duas maneiras de enxergar a moto. A emoção de ter é quem pede, e a sabedoria de quem dá. Então ele está dizendo, vocês têm discernimento o que é bom para o filho de vocês, vocês sendo maus. Imagine o pai que está no céu. Então, queridos, eu aprendi uma coisa. Se porventura você tem que agradecer tudo que Deus te deu até aqui, e tem que agradecer o que Deus não te deu, porque o que Deus não te deu foi que preservou a tua vida. O que Deus não te deu é porque você não precisava daquilo para viver. Então, José suportou esse tempo, essa demora, foi vendido como escravo, suportou a calúnia. E ora, José passou uma coisa muito ruim na vida dele, que é o julgamento. Por exemplo, o pai dele fez um julgamento dele. Qual foi o julgamento? Um julgamento bom. Deu uma veste, túnica talar. Que túnica é essa? Uma túnica colorida. As outras eram cinza ou bege. A dele era colorida. Quem usava essa túnica? Majestade e profeta. Quem era rei ou profeta? Ele estava dizendo, esse menino vai ser da casa real e esse menino vai interpretar sonhos. Então, o julgamento foi correto.
deu uma veste nele. Os irmãos o viram, fizeram outro julgamento. Não, tira a roupa dele. Ele não é isso. Joga no buraco. Depois pega o menino, vamos vender o menino. E aí vende para os midianitas. Os midianitas colocam uma roupa de midianita. O midianita é o quê? Contenda. É isso que significa midianita. Põe uma roupa de contenda. E quantas pessoas, sem você fazer nada, elas vêm contender contra você? É verdade. Aí daqui a pouco, vende para o ismaelita. E põe roupa de ismaelita. Depois tira, vende para Potifar. Põe roupa de escravo nele. Ele é um escravo. Tinha direito a tudo, mas era escravo. A mulher de Potifar olhou e disse, não, eu não achei ele bonito de roupa, não. Vamos tirar. No meu julgamento, sem roupa é melhor. Tira a roupa dele. E ele foge. Querido, às vezes é difícil saber o que é pior. Ou alguém te colocar uma roupa suja, ou querer te ver sem roupa. Foi o que aconteceu com ele. Aí vocês, pastor, aí é o fim, né? O cara com roupa de escravo. Não, tiraram, aí fugiu, nu. Aí Potifar arruma um jeito de arrumar uma nova roupa para ele. Roupa de presidiário, põe na cadeia. Tudo isso está escrito na Bíblia. José foi o homem que mais passou frio e calor na Bíblia. Tira a roupa, põe a roupa, tira a roupa, põe a roupa, tira a roupa, põe a roupa. É verdade. Cada verso representava uma fase em sua vida. Aí, daí a pouco, está na prisão, roupa de escravo, mas aí eu aprendo uma coisa fantástica. Ei, eu ensino sobre finanças, e você é inteligente, o carioca é inteligente, e você vai entender que isso é sério. Escuta. Capixaba eu não sei, não sou capixaba, sou pernambucano. É gênio, porque inteligente é carioca, gênio é pernambucano. Aí faz uma pesquisa, 8% dos gênios do Brasil são pernambucanos, verdade. O que consiste a maioria do país. Pode ver, 8%. Isso é outro assunto. Não estou aqui para exercer a minha genialidade, nem a minha humildade e tal. Escuta, onde é que eu estava? Com ou sem roupa? Carioca é inteligente, vai perceber. Ei, irmão, você percebeu que ele chegou pertinho do sonho, pertinho do palácio, estava na casa de Potifar. Potifar era assim com o faraó. Ele podia dizer, Potifar tem um plano de Deus na minha vida, de governar o Egito. Poxa, fala com o faraó. Mas não, quando ele chegou no conforto da casa de Potifar, ele esqueceu do sonho. Sabe por que muito pobre não enriquece? Estou falando financeiramente, amém? Porque ele age corretamente para crescer financeiramente. Só que quando chega na classe média, que é a classe do conforto, pode observar, classe média a pessoa se preocupa com conforto, classe baixa é sobrevivência, depois conforto, depois investimento e por aí vai. Então tem gente que não passa da classe média, porque quando chega na classe média, ele viveu 35, 40 anos com uma televisão. Aí ele assiste as Casas Bahia, compra 4. Aí se endivida. Ele quer o conforto. Sofá, tem sofá até na cozinha. Então quer dizer, chega no momento do conforto, ele esquece do propósito. De continuar crescendo, economizando para continuar crescendo. Ele quer conforto. Aí, aconteceu isso. Mas eu tenho uma notícia para te dar. E talvez não é boa. Quem já foi injustiçado aqui? Levante a mão. Quem já foi injustiçado? Você pensa que é só o diabo que está agindo na injustiça? Quando Deus vê que o conforto tirou tua visão do propósito, Deus tira a proteção e levanta-se uma calúnia para fazer você correr dali. Deus deixa alguma coisa acontecer para você sair. Quando chega na prisão, primeira oportunidade que ele tem. Ei, eu tenho um sonho. Voltou a falar no sonho. Tem gente que só sonha quando está mal. Cuidado. Chega na cadeia, roupa de presidiário, ele se comporta corretamente, aí interpreta sonho, o homem lá perde o sono, tem um sonho, quem ninguém sabe interpretar, chama José. Na hora de que tira José, a Bíblia diz, troca a roupa dele, fica nu de novo e veste uma roupa de homem livre.
Aprenda uma coisa. Antes de você entrar na presença do rei, ele vai mandar alguém na frente, o Espírito Santo, libertar você. Vai mandar, ele vai buscar você em qualquer prisão que você está, vai te libertar e vai botar um julgamento de Deus. É que você tem que ser um homem livre. Aí a Bíblia diz que ele interpreta o sonho e Faraó manda tirar a roupa dele de novo. Isso é sério. E aí tira a roupa de homem livre e põe vestes de linho fino. Aí sim, a roupa da conquista. No palácio, interpretador de sonhos. Aí tem um outro episódio com roupa. Espera aí, pastor, esse cara não para de trocar de roupa? Nunca mais precisou. Só que ele aprendeu tanto. Põe roupa, tira roupa, põe roupa, tira roupa, põe roupa, tira roupa. Era uma luta, era uma luta secreta de José. Era as pessoas julgarem ele. Você agora vai ser prisioneiro e vai ser contenta, e vai ser escravo, e vai ser isso, e vai ser aquilo. E saiu colocando rótulos nele. Aprende uma coisa. Quando os irmãos chegam, e acontece todo aquele momento, ele dá roupas aos seus irmãos, vestidos de festas. Aprenda uma coisa. Deus vai pegar a área em que você mais sofreu e vai fazer com que você prospere nesta área e abençoe até quem te quis o mal. Isso é paralelo, não é a mensagem. Pela fé, ele viveu tudo isso. Superou. Pela fé, ele chegou a governador. Mas nada disso entra na galeria dos heróis da fé. O que entra é que, pela fé, ele deu ordem acerca dos seus ossos na hora de morrer. Querido, por que isso é tão importante? Venha para Êxodo 13:19. Êxodo 13:19. Da mesma forma que José viveu um drama silencioso, que era esse trauma de ter que estar trocando de vestes toda hora. E ninguém observa. E ele sofre essa dor em secreto. Porque cada pessoa que pega ele não sabe do que ficou para trás, não sabe da história, não sabe, julga ele sem saber da história. Antes de ler, olha para mim, por favor. Ei, antes de julgar alguém, procure saber da sua história. Existe uma frase muito legal. Não julgue as minhas escolhas. Você não conhecia as minhas opções. Às vezes você julga alguém pela escolha. Ah, porque você fez isso. Você sabe qual era a opção dele. Você sabe quais eram as opções. Por isso que, antes de julgar, só Deus pode julgar, porque só Deus conhece a história de alguém. Querido, o texto diz assim: e Moisés levou consigo os ossos de José. Moisés levou o quê? Escuta. Na hora que José, depois de ter sido um sucesso, na hora que ele vai morrer, ele chama os filhos de Israel e diz: ei, eu vou morrer, mas vocês vão me jurar que não vão enterrar os meus ossos aqui. Em Gênesis 50 é que está esse juramento. 50:25. Diz assim: e José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente o Senhor vos visitará. Fala comigo: o Senhor vos... e fareis transportar os meus ossos daqui. Esse é o momento em que ele pede para as pessoas jurarem: eu não quero ser enterrado no Egito. Ei, querido, aprenda uma coisa. Ele aprendeu que o conforto da casa de Potifar era passageiro.
E ele aprendeu a se envolver com coisas eternas. Na hora de morrer, se ele escolhe ser enterrado no Egito, que era digno disso, foi o homem mais famoso, foi o homem mais bem-sucedido, salvou o Egito, ele tinha direito a uma pirâmide até hoje. Funeral egípcio, dias de luto, ia parar a terra com a morte de José. O funeral dele, ele disse: não quero nada disso, não quero o conforto da pirâmide, eu não quero as honras desse povo. Mesmo tendo sido bem sucedido aqui, eu não quero ficar aqui. Vocês vão transportar os meus ossos daqui. E ele não contou para ninguém por que ele fez isso. E ele entra para a galeria dos heróis da fé com um sonho que ele não contou para ninguém. Aprenda uma coisa: os sonhos que você já contou para alguém, talvez você tenha sofrido ou não porque contou, saiba que Deus vai realizá-los. Mas é um treinamento para que aquele sonho que você não conta para ninguém também seja realizado por Deus. A Bíblia diz, a Bíblia ensina, ele morre. Os filhos de Israel guardam os seus ossos, embalsamam. Levanta-se alguém que não conheceu José, escraviza o povo. 430 anos o povo escravo e os ossos ali, sem ser enterrado. Ei, querido, você tem noção disso? Aqueles ossos representavam a história de José. Aqueles ossos davam ânimo àquelas pessoas. Quando eles estavam escravos, e aqui eu aprendo uma coisa profunda. Ei! Aqui eu aprendo uma coisa muito profunda. Quando José falou que Deus ia libertar o povo, ia visitar o povo era escravo? Sim ou não? Não. O povo não era escravo. Mas um dia o povo se tornou escravo e lembrou do que aprendeu. Então escuta sobre a mensagem que você ouve no púlpito. Às vezes você diz: não gostei do culto, essa mensagem não foi para mim, só porque o que o pastor pregou não é o que você está vivendo no momento. Mas cuidado, lá na frente, quando o pastor não estiver perto, você pode passar por isso e vai lembrar do que ele ensinou. Existem conselhos que nós recebemos dos nossos pastores, dos nossos pais, que nós achamos que não é para nós, porque não estamos passando, mas um dia pode acontecer e nós vamos ter aprendido uma lição. E eles sofriam, os ossos estavam ali. Na hora de sair, a Bíblia não fala que Moisés levou uma pessoa, não fala que levou uma criança, não fala que levou uma mulher no colo, nada. Mas a Bíblia diz que Moisés carregou pessoalmente os ossos de José. Fala para quem está do teu lado. Os ossos de José eram importantes. Havia um segredo. Ei, querido, nunca duvide do futuro de alguém. Há um segredo contido dentro dela que Deus ainda vai realizar. E ele transporta os ossos de José. Lá na frente, Moisés morre. Aí nós vamos para Josué 24, 32. Josué 24, 32. Diz assim: também os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram enterrados em Siquém. Levante sua cabeça aqui. Ei, querido, eles já estavam fora do Egito. Moisés vigiou esses ossos o tempo todo. Daí, quando ele vai morrer, passa para Josué. Josué e o povo de Deus passam o rio. Aqueles ossos que representavam um homem de fé, testemunhou a libertação do povo. Aqueles ossos testemunhou Deus mandar fogo, mandar uma nuvem, Deus mandar maná, Deus mandar pragas, Deus abrir o mar, Deus derrubar Jericó. Aqueles ossos testemunharam tudo isso.
e aqueles ossos representavam a fé de um homem. Então deixe eu profetizar uma coisa para a sua vida e para a sua família: a sua fé não é só para você, é para a sua geração. E se você tem fé, você vai ver a libertação da sua família, a libertação do seu povo, vai ver muralha caindo, vai ver o céu se abrindo, vai ver fogo caindo, vai ver o mar abrir. Você vai ver a época da conquista. Não é só ser liberto, é transpassar para o outro lado, é chegar um tempo de conquista na sua vida. Josué é o homem da conquista, e ele foi enterrado na terra da conquista. E ele foi enterrado em Siquém. Siquém do Velho. Você pega um mapa do Velho Testamento, da época da conquista da terra, e o mapa do Novo Testamento, vê que Siquém de hoje não é a mesma Siquém do Velho. A Siquém do hoje é mais afastada de Jerusalém, a Siquém do Velho é mais próximo de Jerusalém. José foi enterrado em Siquém. Tá. E o que é que tem isso? Ok? Quem crê na Bíblia, diga amém. Quem crê na Bíblia de verdade, diga amém. Aprenda uma coisa: existem crentes de palavras e existem crentes de palavra. Qual é a diferença? O crente de palavras tem que estar escrito na Bíblia 300 vezes para ele poder acreditar. Quer um exemplo? Não temas, está escrito 365 vezes. Aí um dia eu disse, está vendo? Um não temas para cada dia do ano. No final da mensagem o irmão me chamou: pastor, não creio não. E o ano bissexto? Eu disse, é o ano da anta. É o ano da anta, porque o cara que ouve 365 vezes, não temas, no dia que não falar, tu vai ter medo. É o crente de palavras. O problema do crente de palavras, ele tem alguns problemas. Qual? Ele não tem palavra. Porque se ele não acredita numa palavra, ele não tem palavra, porque a gente julga os outros conforme nós somos. Ele tem palavras, 2 conversas. O problema de um crente de palavras, ele precisa de muita argumentação para convencê-lo. E o que tem na igreja de evangélico, religioso, teólogo, e tem o teólogo e tem o teólogo. Tem uns que dá vontade de dizer teólogo. O cara tem que virar 30 por uma linha para poder provar para ele por A mais B. Ei, querido, no dia que você enxergar a palavra como sendo um livro de lógica, você não vai chegar a lugar nenhum. A palavra de Deus é um livro de fé. Basta estar escrito uma vez, eu já acredito. Agora escute, crente de palavras, ele é cheio de argumentação, ele não é dizimista. Por quê? Pastor, Jesus só falou de dízimo uma vez. Então, por que eu vou dar o dízimo? Cuidado, de novo nascimento, Jesus também só falou uma vez. E sem ele, ninguém vai para o céu. Fala para o teu irmão muito evangelicamente. Vira para o lado. Tomou. Fala. Tomou. Não dou dízimo porque a Bíblia no Novo Testamento Jesus já falou uma vez. Novo nascimento só falou uma vez, velho. Se você não tiver, você não vai para o céu. Escute. Se a Bíblia disser eu acredito. Se ela disser talvez, eu acredito do mesmo jeito. O que tem a ver Siquém? Ele foi enterrado em Siquém. E ele foi lembrado pela ordem dos ossos. Vá para Mateus. Capítulo 27. Mateus 27, 50. Uma pergunta, levante a cabeça e olhe para mim. Ele foi enterrado em Siquém, próximo a Jerusalém.
Você acredita que quando Jesus veio à terra, José estava enterrado? Sim ou não? Estava no sepulcro? Sim ou não? Não ouvi? Então ele estava no sepulcro, né? Tá bom. Também creio. Ninguém tirou? 27:50 diz assim: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam, muitos corpos de santos que dormiam, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa. Ei! Então eles estavam fora da cidade, próximo a Jerusalém. Fala para o teu irmão, está entendendo? Fala assim, ele disse. Fala assim, ele disse, vocês não vão enterrar os meus ossos aqui, porque o Senhor visitará o seu povo. Fala para o teu irmão, irmão, você sabe o que significa Emanuel? Fala assim, responde, irmão. Deus conosco, Deus visitando o seu povo. Ele teve a revelação do Cristo. Ele não queria ficar longe desse evento. Ele tinha um sonho que ele não contou para ninguém. Ei, querido, isso é muito sério. Aí você diz, pastor, peraí, pastor, eu dei um nó na minha cabeça. Porque quando Jesus veio, ele ressuscitou quem morreu há 15 dias, há 30 dias, há 50 dias, há 100 anos, vá lá, mas há 1000 anos. Peraí, pastor. Então vamos ler de novo qual foi a regra para ressuscitar naquele dia? Vamos ver a regra? Vamos. Vamos resolver um mal entendido, uma fofoca, uma calúnia, uma injustiça e um pré-julgamento. De uma vez só, a gente resolve isso. Só que a gente vai ter que consultar afinada. E abriram-se os sepulcros e muitos corpos Qual era o critério para ressuscitar? Tinha que ser. Vai perguntar a mulher de Potifar se ele era santo. Pode aplaudir Jesus. Ela sabia que ele era santo. Ela sabia a verdade. Então aprenda, mesmo que alguém não fale a verdade a teu respeito, Deus tem a eternidade nos olhos, e um dia a verdade vem à tona e o santo vai ressuscitar. Fique de pé e aplauda mais forte. Aplaude o nome dele, glorifica o nome dele. Eu quero te profetizar algo que está morto. Se tem fé, Deus vai ressuscitar. Se tem fé, vai ressuscitar, mesmo que ninguém saiba. Quantas lágrimas você chora e ninguém sabe por quê? Quantas vezes você fica em silêncio? Quantas vezes você fica triste? Alguém pergunta e você diz não é nada. Mas existe um sonho guardado no teu peito, existe um desejo grande, existe uma coisa maior. Aprenda, eu sou um dos pastores do Brasil que mais ensino que a bênção, a promessa, a prosperidade de Deus está na terra. Deus quer dar na terra, Deus quer prosperar na terra. Mas tudo isso aqui é um treinamento para coisas maiores, para coisas espirituais. Tudo isso aqui é um treinamento para você conquistar coisas maiores. Aprenda uma coisa: Deus é um Deus que cumpre a palavra. Ele tinha dito para Moisés: você vai entrar na terra. Depois, lá na frente, ele diz: você não vai entrar na terra. Deus mudou? Não. Antes da hora de entrar na terra, era uma promessa. Na hora de entrar na terra, ele estava fazendo uma constatação.
Moisés, você não vai entrar. Aí você diz, e a promessa? Paulo disse, se esperarmos em Deus apenas as coisas terrenas, nós somos miseráveis. Lá na frente vem Jesus e visita o seu povo, Emanuel, no Monte da Transfiguração. Quem estava lá com Jesus? Quem estava lá? Moisés e Moisés, vem cá. Eu prometi que você entrava na terra. Vem ver a terra. Entra na terra. Ela não vai entrar em você, porque você é o que você come. Você não vai comer nada da terra, mas você pode entrar nela. Aprenda uma coisa. Quando Deus fala com você, existem 3 dimensões: a do presente, a do futuro e da eternidade. Se o que Deus prometeu na sua vida não se cumprir agora, vai acontecer no futuro. Se o que Deus prometeu não acontecer no futuro, Ele vai realizar na eternidade e você não vai sentir falta de nada. Feche os seus olhos. Eu confesso para você uma coisa. Em 10 anos depois de ter voltado, a minha missão era ensinar o povo a prosperar. E nessa caminhada de falar de prosperidade, conquista, 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 apesar de ter ganho muitas almas, na África esse ano eu fui em 4 países. Só na África, em um mês, ganhei 1.255 almas. Mas chega uma hora que parece que vira um rolo compressor de salvação, né? Você nem chora mais. E uma das coisas que eu falei para Deus, se o Senhor quer que eu volte para Portugal, o Senhor tem que colocar no meu coração uma coisa: o mesmo amor que eu tinha quando eu fui a primeira vez. Conversei com o pastor Silas, pastor Marcos, Maico Abud, outros pastores no Brasil. Uns diziam, Deus te abençoe. Outros diziam, você é louco, você é doido, por que você está fazendo isso? Teve gente que disse, tem alguma coisa por trás. Eu disse, tem um chamado. Não é por trás, é pela frente, né? Porque quando Deus nos chama, significa que Ele já foi na frente, está te esperando lá. Fecha seus olhos. Pai, eu quero abençoar a vida de cada pessoa aqui nesta noite. Pai, todos os sonhos terrenos eu quero abençoar. Eu quero abençoar os sonhos terrenos. Quero abençoar a vida financeira. Quero abençoar a prosperidade. Quero abençoar, meu Pai, se tem alguém em dívidas, que o Senhor estenda a mão e faça milagres. Se tem alguém doente, que seja curado. Meu Deus, faça uma obra poderosa. Eu quero abençoar as famílias. Pai, que haja salvação dentro desta casa ainda esta semana. Ainda esta semana, meu Deus. Talvez é um sonho que essa pessoa não conta para ninguém. É a visita de Deus na casa dela. Pai, visita o seu povo. Visita o seu povo nesta cidade. Visita o seu povo neste estado. Em nome de Jesus, ressuscita o que já está morto. Ressuscita os ossos. Pai, o Senhor sabe fazer isso. Meu Deus, em nome de Jesus, venha sobre nós nesta noite e nos ilumine, nos direcione. Meu Pai, nós não queremos ser enterrados no Egito, nós não queremos exaltar o nosso nome, nós queremos participar da exaltação do Teu nome. Nós queremos ver o Senhor exaltado, queremos ver o Senhor ressurreto, queremos ver o Senhor glorificado. Oh Pai, não queremos o nosso nome numa pirâmide no Egito, nós queremos o Teu nome na cruz. Pelo poder do nome de Jesus,
Pai, eu oro pelos povos não alcançados agora. Pai, é um sonho ver este planeta evangelizado. Pai, no nome de Jesus, onde o missionário não consegue ir, unge esse canal de televisão para que ele possa entrar nas casas e salvar vidas para a glória de Deus. Quem concorda com a salvação dos povos não alcançados, diga amém. Aplaude o nome dele. Escute, quero que você ore pela minha vida, pelo meu ministério. A TBN não é uma empresa, é uma associação. A TBN não tem fins lucrativos. E para ter um programa nesse canal é muito barato, porque eles fazem levantamento de oferta pela TV, lá na Europa. Mas tem uma coisa, e o meu trabalho é voluntário. Qual é o meu trabalho na emissora? Eu sou o responsável do canal em língua portuguesa. Então, minha função é descobrir igrejas que queiram colocar ter programa no canal e enviar para lá. Mas escute, esses países que eu mostrei, que um missionário não pode ir por terra pregar o evangelho, nós podemos entrar pelo satélite na casa dele, lá no quarto, sem o governo ver. Colocamos uma antena no deserto do Iraque. Saddam Hussein, transmitimos 2 semanas. Saddam Hussein mandou explodir a antena. Nunca mais tivemos notícia. 2 anos depois, chegou uma carta na emissora dizendo: eu assisti os programas durante 2 semanas. Eu sou uma iraquiana e eu aceitei Jesus pela televisão. E eu falei para o meu marido e ele aceitou. Os meus filhos aceitaram. E eu quero que vocês me mandem um pastor, porque eu tenho aqui 200 pessoas para serem batizadas. Eu aprendi uma coisa, é estratégia de guerra, apóstolo. Quando você não pode chegar por terra, você chega pelo ar, soltando bombas. No dia que os Estados Unidos invadiu o Iraque, eu estava nos Estados Unidos. E antes de subir para o púlpito, recebi a notícia: começou a guerra no Iraque. E Deus falou comigo: muda a mensagem. Fala para eles que eles só estão enviando soldados, porque pararam de enviar missionários. O Brasil está vivendo um momento de glória financeira, do evangelho. Poucos americanos, conseguem ter revelação na palavra como já existe no nosso país. Então escute, o que eu quero apresentar para você é: ore para que Deus abençoe, use esse canal para, como bombas, em vez da gente jogar bomba para matar, a gente joga uma bomba chamada o evangelho, que quando bate na pessoa, ela renasce, ressuscita para a glória de Deus. Deus abençoe. Glória a Deus, permaneça aqui. Nós vamos terminar o culto desta noite. Permaneça aqui, pastor. Quero chamar o pastor Leonardo, sua esposa também. Nós vamos orar por eles. Irmãos, que coisa tremenda esse culto. Você foi abençoado hoje aqui? Eu fui, irmãos. Pelo coral dos pescadores do reino, pela canção tão inspirativa que nos abençoou tanto, pela mensagem que o pastor Júnior nos traz. E nós estamos também nesta noite orando pelo Léo, que vai para a China, o Valdo, que está entre nós aqui se preparando para ir para a África, voltar para a África, para Moçambique, não é isso, Valdo? A Maria Helena, que está se preparando para voltar para a Índia. E você vê aqui o pastor Júnior Santos falando que vai deixar os negócios, tudo que ele faz aqui no Brasil, para voltar para Portugal. Irmãos, velho Deus, estivemos em Londres, e um motorista de táxi, sabendo que nós éramos pastores, virou para nós e disse assim: venham para Portugal. Venham para Portugal. Porque a partir de Portugal você consegue evangelizar a Europa. E nós conversamos ali no gabinete, o
O pastor Júnior está me dizendo então que os programas vão ser em português, mas vão ser postas legendas em inglês. E todo cidadão europeu, quando sai da escola, sai pelo menos falando 2 idiomas: o seu nativo e o inglês. E então, eles vão ter programas em português com as legendas em inglês que vão poder alcançar. E esses programas depois serão preparados para que possam entrar nos países africanos. Que bênção nós podemos saber que nós somos úteis ao Senhor. Deus abençoe, Júnior. Deus abençoe pela palavra, pelo incentivo. Leonardo, que Deus o abençoe. Stephanie, que Deus o abençoe. Que os irmãos possam ser como flecha, que atinjam cada vez mais longe. E que o Senhor possa fazer hoje sua vida também renascer. Amém? Nós vamos orar. Estenda as suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, queremos dizer que nós fomos abençoados com a palavra de hoje. E, Senhor, uma coisa chamou a minha atenção dos sonhos que nós não compartilhamos, mas que são sonhos que se realizam ou no agora, ou no amanhã, ou o Senhor nos fará realizar na eternidade. E com certeza, Senhor, nós queremos crer que a vida de José, que é inspiração para nós, foi uma vida tremendamente útil ao Senhor. Que a nossa também assim seja. Que a vida dessas 3 pessoas que estão aqui na plataforma, de tantos missionários que estão aqui entre nós, como eu vejo ali a missionária Tereza e tantos outros, sejam assim também, Senhor, instrumentos nas tuas mãos. E, Senhor, que cada um de nós saia daqui hoje com uma certeza: que os sonhos que nós temos tido são sonhos plantados por Deus para que nós possamos realizá-los. E que a promessa do Senhor, ela se cumpre. Basta que nós estejamos no centro do querer da sua vontade. Senhor, leva-nos em paz para a nossa casa. Nós oramos pelos pedidos de oração que estão naquela salva de oração. Oramos pelos pedidos de oração que estão naquela cesta de oração da SEB de Deus. Eu oro pela vida do irmão que está aqui na igreja. Eu oro, Senhor, por aquele que está participando do culto pela internet. E que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho bendito, e a consolação do Espírito Santo de Deus sejam sobre a vida desses 3 pastores que estão aqui na plataforma, sobre a vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui, sobre a vida do Léo e dos demais. Seja assim, Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Graça e paz, irmãos. Pastor Marcelo vai à porta despedir a congregação. Se você quiser comprar o material do pastor Júnior Santos, vai estar ali à porta. E se você quiser cumprimentá-lo, ele vai estar aqui, a plataforma para você vir cumprimentá-lo. Graça e paz, querido. Deus de aliança, de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sei que os teus olhos sempre atentos permanecem. E os teus ouvidos atentos para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És desde perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel, és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra
passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim, meus planos não podem ser frustrados, minha esperança está nas mãos do grande eu sou, meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua